Então, hoje a gente continua o nosso estudo bíblico. Na última aula, nós fizemos a primeira parte do nosso esboço. Vamos relembrar aqui. Hoje, o assunto de hoje, se Deus permitir, a gente vai falar sobre a segunda parte do esboço, do capítulo 8 ao 11. Mas se não chegar até o 11, dependendo do assunto, não tem problema nenhum. A gente continua na próxima aula, tá? Se por acaso surgir mais perguntas, não tem problema. A gente dedica mais tempo. Então aí, a gente fala um pouco sobre o momento da dispersação da igreja, a pregação de Filipe, e aí dentro da pregação de Filipe, a gente vai ver algumas coisas que aconteceram, a conversão de Saulo e as viagens de Pedro, e dentro das viagens de Pedro, nós vamos ver o que aconteceu lá, que foi bem bacana, se Deus permitir. Então, como introdução, vamos lembrar novamente que o nosso esboço que a gente está seguindo é Jerusalém, Judéia e Samaria e confins da terra. Nós vimos semana passada Jerusalém, do 1 ao 7, e, se hoje permitir, veremos Judéia e Samaria, do capítulo 8 até o início do capítulo 11. Posteriormente, veremos o restante, que seria a terceira parte do esboço, denominado Até os Confins da Terra. Sem mais delongas, vamos começar o nosso estudo a partir de Atos, capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 3, a dispersão da igreja. Abre aí a sua Bíblia, como eu falei, é muito interessante que vocês estejam acompanhando na Bíblia e também muito importante que vocês estejam fazendo a leitura semanal dos capítulos que eu passei, e até o final do curso você terá lido todo o livro de Atos dos Apóstolos, e aí é bem bacana, porque se você leu antes, hoje, você já vai ter aí um entendimento maior e pode trazer também algumas coisas que surgiram no texto para você, como a Jaqueline trouxe semana passada, e foi muito bacana, tá? Via de regra, só para lembrar, microfones já estão fechados, iremos passar o conteúdo. No momento anterior ao intervalo, a gente tira a questão das dúvidas, certo? Então, vamos fazer essa leitura do versículo 1 ao versículo 3. Diz assim, ó: E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Versículo 2. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram, por causa dele, grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, e arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Então, veja, nós viemos aí dos primeiros capítulos de Atos, o capítulo introdutório, depois a escolha do substituto de Judas, e aí no capítulo 2 a gente chega no momento do Pentecoste, quando a promessa do derramamento do Espírito Santo foi cumprida. Eles, cheios do Espírito Santo, começam a pregar naquele dia, e aí a gente vê aí o esboço no sermão do apóstolo Pedro, falando na cara deles: ó, vocês têm que se arrepender, vocês têm que ser... vocês crucificaram o Messias, mas se arrependam. E no Atos 2:37 você vê que as pessoas ficaram prestando atenção e foram perguntar: o que é que a gente tem que fazer? E no versículo 38, Pedro responde: arrependei-vos, sede batizados em nome de Jesus e receberão o Espírito Santo. E aí a igreja começa com mais de 3.000 acréscimos, e a igreja vai criando um corpo, ao ponto de ter mais de 10.000 cristãos lá em Jerusalém. Lembrando que até aquele momento ninguém era chamado de cristão, mas de discípulos ou de seguidores de Jesus ali, ou seguidores dos apóstolos, e eles perseveravam. No capítulo 4 a gente vê isso, no capítulo 2 eles perseveravam na doutrina de Cristo, passada pelos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Eles tinham um coração contrito, e por conta disso a igreja, ninguém passava necessidade. Quem tinha mais vendia e dividia com quem tinha menos, e isso era uma bênção. A igreja estava maravilhosa,
Só que a ordem de Jesus foi ficar em Jerusalém até que do alto desça o poder. O poder desceu do alto, o Espírito Santo basta habitar no homem, eles são cheios do Espírito, mas eles continuam em Jerusalém e não saem. Então, parcialmente, eles não obedeceram, não estavam ali em obediência daquilo que Jesus tinha falado. Era para eles já terem talvez começado a pregar na Judéia, em Samaria, em outros lugares, porque foi dito assim, lembra lá no início a gente leu isso, Atos capítulo 1, verso 8. Então, Estevão pregando ousadamente, e pelo direcionamento do Espírito Santo de Deus, do poder de Deus, da vontade de Deus, ele é martirizado, ele é morto. E quando Estevão morre, aí nós lemos que Saulo estava presente na morte de Estevão, e ele não apenas estava presente, mas ele consentiu, ele concordou com a morte de Estevão. E aí a morte de Estevão desencadeou uma grande perseguição à igreja de Jerusalém. Uma grande perseguição, e o precursor dessa perseguição, o líder dessa perseguição, tinha nome, era um jovem chamado Saulo. E aí nós lemos que o texto declara que ele sai agora de casa em casa em Jerusalém, arrancando homens e mulheres que se diziam do caminho, perseguindo eles e jogando eles na prisão. Ele começou a perseguir a igreja e mandando todo esse povo para a prisão, por onde ele passava. Ele estava com sangue nos olhos, perseguindo a igreja e jogando eles em cárceres. E olha, quando a gente diz jogar na prisão, gente, pode colocar no pacote aí chicotada, açoites, humilhação, e tudo que está no pacote da prisão. Não chegava lá e ficava lá bonitinho, não. Então, os cristãos eles começam a ser perseguidos de tal maneira que o texto declara que eles fogem. Eles fogem. O texto declara que só os apóstolos ficam em Jerusalém. Nós lemos aqui declarando que só os apóstolos ficam em Jerusalém. Os discípulos, eles fogem, mas por onde eles fogem, eles saem pregando o evangelho. E assim começamos agora a segunda parte do esboço, que nós chamamos Judéia e Samaria. E aí nós vamos agora falar um pouco sobre Filipe, sobre esse acontecimento. Lembra que eu falei no início que Atos dos Apóstolos, na realidade, não é um livro que só vai contar os atos dos apóstolos? Não. Nós veremos agora, nesse capítulo, do versículo 4 ao 40, esse irmão Filipe, que foi um dos que foi instituído pela igreja, lá pela congregação, como diácono. Lembrando, como a gente falou, né, na realidade não tinha lá a palavra diácono ainda, não era, era um protótipo, eles estavam ali para servir como diáconos. A palavra diácono aparece 2 vezes lá, a gente falou isso na aula passada, o sentido de servir a mesa, servir as viúvas, e também o sentido de servir a palavra. Então, os apóstolos também eram diáconos da palavra, né? Eles serviam no ministério da palavra, e a palavra grega está lá colocada, mas na verdade eles eram os diáconos, eles foram os primeiros diáconos, e naquele momento nem era chamado diácono, como também naquele momento os primeiros discípulos não eram chamados cristãos. Não tinha cristão, ninguém era chamado cristão. A gente vai ver que eles passam a ser chamados cristãos lá em Antioquia da Psídia. Então, lá na frente, então, a princípio, ninguém era chamado de cristão, mas era cristão. Então, a gente consegue entender que Filipe foi um dos primeiros diáconos instituídos pela igreja, homem cheio do Espírito Santo, com um caráter íntegro. E ele, quando é disperso de Jerusalém, quando ele foge de Jerusalém, junto com os outros cristãos, ele sai pregando o evangelho. E aí, continua aberto aí, não fecha a Bíblia não, tá? Vamos ver agora do versículo 4 até o versículo 8. Olha o que Filipe faz. Do versículo 4 ao versículo 8 diz assim, ó:
Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciavam o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim, houve grande alegria naquela cidade. Os discípulos são dispersos e Filipe, como todos os outros, sai pregando o evangelho. Filipe vai para uma cidade lá em Samaria. Então, veja o propósito de Deus sendo cumprido. Jerusalém foi cumprido, agora Judeia, que ficava ali do lado, e Samaria. E é algo interessante, gente. O primeiro tabu estava sendo quebrado ali pelo evangelho. A gente não vai entrar em detalhes, mas tem que se salientar, tem que lembrar que o judeu, ele não falava com os samaritanos. O judeu, ele nem olhava para os samaritanos. Se viesse um samaritano passando de um lado da rua, eles atravessavam e passavam pelo outro. A gente pode lembrar a passagem de quando Jesus ele descreve a parábola do bom samaritano, lembra? E ele falando para os fariseus lá, para os escribas, e ele coloca o samaritano como bom, que cuida ali, porque ele estava confrontando mesmo os fariseus com isso. Por quê? Porque para eles, tanto os samaritanos, como os publicanos, como os pecadores em geral, eram impuros, não mereciam respeito e eles queriam distância. Então, para um judeu convertido ao cristianismo começar a pregar para o samaritano, já foi um passo gigante na propagação do evangelho. Já foi uma quebra de uma barreira que foi quebrada meio que com força, né? Com a morte de Estevão. Mas Filipe estava lá, ele compreendeu que deveria pregar, e ele começa a pregar aos samaritanos ali. E o texto declara que ele não prega apenas com palavras, mas através do Espírito Santo, ele opera milagres e maravilhas ali. Demônios são expulsos de pessoas. E a cidade fica muito alegre. A cidade fica alegre com tudo isso. Muitos foram libertos, outros curados. E houve grande manifestação do poder do Espírito. E isso produziu grande alegria naquela cidade, gente. Olha aqui o que o Evangelho, o que a pregação genuína do Evangelho faz. Um homem chega numa cidade, uma cidade perdida até então, prega Jesus, vidas são transformadas, pessoas são libertas e muita gente se converte, é alcançado pela graça. Mas vamos continuar, que não para por aí. Do versículo 9 ao versículo 25, ainda lá Filipe em Samaria, aparece um cabra aí, aparece um homem aí no meio chamado Simão, conhecido como Simão o Mago. Se você leu em casa, talvez você esteja lembrando da história. Esse Simão, ele era um mágico que enganava as pessoas da cidade com seus truques e por isso se tornou famoso naquele lugar. Então, ele fazia truques de mágica e enganava as pessoas dizendo que ele tinha poder. E por conta disso, as pessoas começaram a acreditar e ele tinha até seguidores. Ele passa até ter discípulos, seguidores. Só que Filipe chega pregando o evangelho lá, fazendo milagres verdadeiros, expulsando demônios. E quando ele começa a pregar lá com tanta autoridade, muita gente se converte e é batizado, inclusive o Simão Mago. Simão Mago escuta a pregação e o texto declara lá, nesse intervalo, que ele se converte e é batizado. Veja que bênção. A princípio a gente olha e faz que bacana, que bênção, né? Simão, que estava lá enganando, com truques,
se converte ao Evangelho. Só que o que acontece? Lembrando, eu falei para vocês que a gente não ia ler todos os textos, por isso que é importante você ler em casa. A gente está aqui, está debatendo os conteúdos que tem lá. Então, o que acontece? Filipe prega na Samaria, muita gente se converte, inclusive esse Simão, e Lucas escolhe colocar essa história aqui por algo interessante que acontece. Simão, mesmo se convertendo, sendo batizado, e aquela multidão da cidade também se convertendo, mas eles ainda não tinham o que o texto chama de Espírito Santo. Eles ainda não tinham o Espírito Santo, e a gente vai falar um pouco sobre isso mais à frente. E aí a igreja em Jerusalém fica sabendo do que Filipe estava pregando em Samaria, do que estava acontecendo lá, e eles mandam Pedro e João. E Pedro e João são enviados para Samaria, e chegando lá, Pedro e João, os apóstolos Pedro e João, impõem as suas mãos sobre as pessoas que estão lá, e eles recebem o Espírito Santo. Preste atenção, porque eu estou falando exatamente como a Bíblia diz, mas eu vou explicar o que seria esse receber o Espírito Santo. Então, Pedro e João chegam em Samaria, eles impõem as suas mãos como apóstolos, e o Espírito Santo é derramado sobre aquelas pessoas. Simão, o mago, olha aquilo e chega para Pedro e João e tenta negociar. Ele oferece dinheiro para eles, querendo comprar essa autoridade. Ele não queria comprar o poder do Espírito Santo, o Espírito, não. Ele queria comprar a autoridade de impor as mãos e derramar o Espírito Santo. Só que aí Pedro repreende duramente ele e fala para ele se arrepender, mas ele repreende duramente mesmo, gente. Você que lê o texto, ele vai dizer, ó, você está perdido, você está preso ao pecado, você não se converteu. É como se Pedro estivesse dizendo assim, você não se converteu, foi nada. Você é um mentiroso, você tem que se arrepender, senão você vai para o inferno. E a repressão é tão grande que Simão vira para Pedro e diz, então orem por mim para que eu me arrependa. Ele enxerga e talvez até tenha se arrependido, o início de um arrependimento ali, de mudança de vida. E aí, eu queria falar um pouco no texto sobre essa questão do receber do Espírito Santo. Quando o texto fala receber o Espírito Santo, o que é que ele está falando com isso? Na realidade, gente, é importante a gente falar isso, porque algumas linhas de pensamento declaram que esse receber o Espírito Santo seria o batismo com o Espírito Santo. Veja, eu vou defender a minha linha de pensamento, que eu sei que é a linha de pensamento da Igreja Batista em Setúbal. Nós somos batizados com o Espírito Santo quando nós nos convertemos a Cristo. O ato do Espírito Santo passar a habitar dentro de mim é o batismo com o Espírito Santo. Hoje a gente não vai se aprofundar detalhadamente com outros textos de outros livros da Bíblia para demonstrar essa verdade. Mas, com o próprio texto de Atos dos Apóstolos, nós conseguimos entender que esse receber o Espírito Santo não é receber a habitação do Espírito Santo, e sim o poder do Espírito Santo. Em outra palavra, receber os dons do Espírito. Que vemos lá em 1 Coríntios, que tem o dom de profecia, o dom de línguas, o dom de interpretação de línguas, o dom de cura, o dom de milagres. Então, o que Pedro e João vêm de Jerusalém até Samaria não é para derramar o Espírito Santo para que ele possa passar a habitar naqueles irmãos, e sim impor as suas mãos como apóstolos e derramar os dons do Espírito Santo sobre aquelas pessoas. Vamos ler do versículo 14 ao 17,
para a gente ver o que o texto declara, e aí vamos tentar compreender com o contexto imediato, quer dizer, os versículos ao redor ali, que eu creio que você leu, se não, vai lendo aí, para a gente entender o que ele está falando. Então, do 14 ao 17, diz assim, ó. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome de Jesus Cristo. Então, Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Então, vejam bem, só com o texto a gente pode tirar algumas conclusões. Primeira conclusão, passei sem querer. Primeira conclusão. Se eu digo que quando eu me converto, sou batizado, quando eu me converto ali, eu me arrependo e me converto, nós acreditamos que naquele momento nós passamos nós recebemos o Espírito Santo e ele passa a habitar em nós. Eu acredito que você concorda comigo. Se você discorda, anota aí. No momento da dúvida, você pode falar, eu não concordo, seria porque... Mas veja bem, eu creio que isso é unânime. Nós cremos que quando nós nos convertemos, o Espírito Santo de Deus ele passa a habitar em nós. Quer dizer, nós recebemos o Espírito Santo para habitar em nós e ele se torna o penhor, o selo da nossa salvação. Então, quando o texto declara que Pedro e João foram para Samaria, porque nenhum deles tinha recebido o Espírito Santo, apenas tinham sido batizados em nome de Jesus, se esse recebimento com o Espírito Santo fosse o batismo com o Espírito Santo, quer dizer, o Espírito Santo sendo derramado e passando a habitar em nós, então quer dizer que existe uma maneira de alguém se converter e mesmo assim não ter o Espírito Santo habitando em você? Então quer dizer que aqueles irmãos lá de Samaria se converteram, foram batizados em nome de Jesus, mas eles não tinham o Espírito Santo habitando dentro deles. Então, na realidade, dentro do contexto, nós acreditamos que eles já tinham recebido o Espírito Santo. O que eles não tinham recebido eram os dons do Espírito. Por quê? Porque, segundo o texto, os dons do Espírito só eram passados através da imposição de mãos dos apóstolos, gente. Isso é uma coisa interessante para a gente entender. Veja bem, nós lemos anteriormente que quando Filipe ele chega em Samaria e ele prega o evangelho lá e opera milagres e maravilhas e expulsa demônios. Então, Filipe, ele tinha os dons do Espírito, o dom de curar, o dom de expulsar demônios, ele estava lá e ele tinha esses dons e os milagres foram acontecendo através da vida de Filipe, lógico, do Espírito Santo. Então, se ele tinha esses dons, por que Filipe não impôs as suas mãos sobre os novos convertidos de Samaria e eles receberam também o dom do Espírito Santo? Isso leva a gente a considerar que Filipe não tinha a autoridade necessária para impor as mãos e derramar os dons do Espírito Santo. E, por não ter essa autoridade, foi necessário que Pedro e João fossem de Samaria para lá para impor essas mãos sobre eles e, assim, os dons do Espírito Santo pudessem descer sobre os irmãos, os novos convertidos lá de Samaria. Então, o que é que eu estou tentando falar com isso? Eu estou tentando mostrar aqui o recebimento do Espírito Santo, que é falado aqui em Cornélio, não é a habitação do Espírito Santo, porque eles já tinham se convertido, já tinham sido batizados, eles já tinham recebido o Espírito Santo. E sim, o derramamento dos dons espirituais, que no texto foi declarado como o próprio Espírito Santo. E esses dons espirituais não puderam ter sido derramados
pela imposição de mãos de Filipe. Ele não tinha essa autoridade. Quem tinha essa autoridade? Pedro e João, que eram apóstolos. Para encerrar essa questão desse assunto, nós podemos deduzir que não necessariamente quem tinha o dom do Espírito Santo, quem tinha dons do Espírito Santo, poderia impor as mãos e passar esses dons adiante. Filipe tinha os dons, mas não tinha a autoridade necessária para isso. Porém, os apóstolos tinham os dons e eles tinham a autoridade necessária para impor as mãos e passar os dons adiante. Eu acredito que ficou claro, mas qualquer dúvida pode perguntar no intervalo que a gente tenta responder. O que eu escrevi aqui, pelo texto, vemos que só os apóstolos tinham autoridade para impor as mãos e passar para outra pessoa os dons do Espírito. Então, vejam bem, eu não posso dizer que aqueles irmãos estavam recebendo o Espírito Santo depois de se converter e ser batizado, porque senão eu vou estar falando que eles não tinham o Espírito Santo habitando neles anteriormente. Então, esse receber do Espírito Santo era receber os dons do Espírito Santo pela imposição de mãos restrita dos apóstolos. Aí surge uma pergunta teológica aqui. Então, Bruno, quer dizer que só os apóstolos poderiam impor as mãos para o derramamento dos dons do Espírito? Eu acredito que sim. Pelo texto, no mínimo, Filipe, que tinha os dons, não pôde fazer isso. E tiveram que deslocar 2 apóstolos de Jerusalém para poder fazer isso. Quer dizer, será que junto com Filipe não tinha nem outro irmão lá que tinha dons, que poderia impor as mãos? Quer dizer, não tinha ninguém que poderia fazer isso, teve que vir um apóstolo para isso. Então, isso me denuncia para mim, pelo texto, que a autoridade para repassar os dons vinha apenas dos apóstolos. E aí, do versículo 26 ao 40, nós vemos uma história muito conhecida também, que é Filipe pregando ao eunuco o eunuco lá etíope, o eunuco etíope. Nós iremos ler essa passagem completa, do versículo 26 ao 40, mas, então, abre aí, por favor. Capítulo 8, versículo 26 até o versículo 40. Vou ler de uma batida só, e aí a gente conversa aqui um pouquinho, tá? Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um etíope, um eunuco, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Cândace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e, de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim, convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro e, como cordeiro mudo diante do tosquiador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olha aqui a água, que me impede de ser batizado? E disse Filipe: você pode se crer de todo o coração. E o eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou.
Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguia o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais ele passava. Um eunuco etíope, oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Cândice, rainha dos etíopes. Ele era um homem importante, gente. Ele era um encarregado das riquezas, do dinheiro, dos bens da rainha. Você vê que ele está indo numa carruagem, com certeza tinham servos que servia a ele aí, e ele era uma pessoa culta, nós vemos que ele estava lendo. Ele estava voltando de Jerusalém, onde tinha ido adorar a Deus, então ele era uma pessoa religiosa, e eu vou dizer a você, intrinsecamente, nós podemos declarar que esse eunuco, que a Bíblia não fala o seu nome, ele era judeu, um judeu prosélito. O que é um judeu prosélito? Um judeu convertido, é alguém que não nasceu judeu, mas que se converteu. Ou ele era um judeu prosélito, ou ele era um escravo judeu que estava servindo lá a essa rainha. Mas por que eu estou dizendo que ele era um judeu? Como é que eu tenho essa certeza? Porque nós vamos ver, talvez ainda hoje, que o primeiro gentio a se converter foi Cornélio, um centurião romano. Até esse momento, só judeus e judeus samaritanos tinham se convertido. Então, é muito provável que esse eunuco estava indo, na realidade, ele estava voltando de Jerusalém, da festa do Pentecostes, ou daquelas festividades que estavam acontecendo lá, mas o texto deixa claro que ele tinha ido adorar em Jerusalém. Então, ele estava fazendo toda uma viagem para ir a Jerusalém, a adorar ao Deus verdadeiro. Outra coisa interessante, esse eunuco, ele tinha um exemplar do livro do profeta Isaías. Gente, naquela época, a questão de ter um livro, de ter a Bíblia judaica, de ter o Antigo Testamento, era algo difícil, era algo de difícil acesso. Só aquelas pessoas que tinham mais condições financeiras é que tinham capacidade de poder ter um códice desse, de ter um livro, de ter um rolo desse. Então, esse etíope, ele tinha uma boa condição financeira e ele estava lá se deleitando com o livro do profeta Isaías. Ele tinha dentro de si um desejo de aprender mais sobre as Escrituras. Nós vemos isso no versículo 31, quando ele lendo lá, e Filipe pergunta a ele, você está entendendo? E ele diz, quem é que pode me explicar? Então ele tinha, e ele convida Filipe para sentar e explicar a ele. Então, aquele eunuco, ele era uma pessoa religiosa, que buscava o Deus verdadeiro, que lia a sua palavra e que tinha o desejo de aprender mais e mais das Escrituras. Então o Espírito Santo fala a Filipe e direciona Filipe a ir lá para esse caminho deserto. Para esse caminho. E a princípio só disse, vai lá para o caminho. Quando vê a carruagem, o Espírito Santo fala novamente para ele, acompanha essa carruagem. Filipe, ele crê nisso, ele obedece a Deus, ao Espírito, e ele vai e prega as boas novas de Jesus. Nós vemos no versículo 35 que Filipe, começando por ali, por Isaías, por aquele texto, ele começa a pregar as boas novas de Jesus. Preste atenção. Filipe, porque o texto não diz o que Filipe pregou. Só diz isso, que Filipe, através das Escrituras, ele começa a pregar as boas novas de Jesus, ou o Evangelho de Jesus. O eunuco, e aí o que acontece? O resultado dessa pregação é que o eunuco crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e é batizado em nome de Jesus e segue a vida dele feliz. Esse é o resultado. Filipe prega as boas novas de Jesus, o eunuco crê, é batizado
e segue a sua vida com Cristo, se alegrando. Só que veja, e aí depois disso, no versículo 39, Filipe desaparece. Filipe é arrebatado, gente. Às vezes esse versículo ele passa até despercebido, ia passar de novo agora. Mas é interessante, Filipe é arrebatado, ele é teletransportado para outro lugar, e aí ele continua fazendo a obra de Deus e pregando por onde ele vai, para Azoto, caminho da Cesareia e tudo mais. Só que a gente não pode passar, mesmo fixando no conteúdo do livro, a gente não pode perder alguns ensinamentos básicos e sublimes sobre o batismo que esse exemplo do eunuco traz para nós. Veja, eu falei, ele está lá pregando. No versículo 35, Filipe, o texto da Bíblia declara que ele, começando de lá de Isaías, ele começa a pregar as boas novas de Jesus. Então, o que é que eu posso aprender? Alguns ensinamentos sobre o batismo através desse exemplo de eunuco. Primeiro, o batismo faz parte da pregação das boas novas de Jesus. O batismo faz parte da pregação do evangelho. Por que eu digo isso? Porque o texto declara que Filipe começa a pregar as boas novas de Jesus. E logo em seguida, o eunuco enxerga a água na estrada e pergunta para ele, tá a água aqui, o que é que me falta para ser batizado? Aí eu digo, como ele sabia que tinha que ser batizado? Como é que ele sabia que era para se batizar na água? Só tem um jeito. Filipe pregou e ensinou a ele sobre isso. E o que é que a palavra declara? Que ele estava ensinando as boas novas de Jesus. Então, isso me indica que é necessário, na pregação evangelística do evangelho, falar sobre o batismo. É necessário. O batismo é e está dentro da pregação de Jesus Cristo. Ide por todo mundo pregando o evangelho, batizando em nome de Jesus. Está lá em Mateus, no finalzinho do último capítulo. Então, a primeira coisa que eu aprendo sobre o batismo é que ele faz parte da pregação das boas novas. Então, você prega o evangelho, você evangeliza, fale também do batismo. Fale do arrependimento, fale do perdão de pecados e fale do batismo em nome de Jesus. Pedro fez isso e nós vemos aqui Filipe passando isso adiante para o eunuco. Segunda coisa, a palavra batismo é uma transliteração do grego para o português, que na sua origem significa mergulhar, imergir. Existe uma dificuldade, gente, quando a gente lê a palavra batismo ou batizar na Bíblia, porque na realidade ela é uma transliteração. O que é uma transliteração? Ao invés de traduzir uma palavra, eu utilizo ela sem traduzir. Por exemplo, quando eu falo vamos ao shopping, shopping é uma palavra de origem inglesa. É inglês, mas ninguém traduz. Vamos à galeria de lojas. Não, a gente diz vamos ao shopping. Hot dog, me dá um hot dog. Até a gente chama de cachorro-quente também, mas quando fala hot dog, todo mundo entende. Não há uma tradução. E tem outras palavras que são transliteradas. Quer ver na Bíblia? Um exemplo. Presbítero. Quando a Bíblia fala de presbítero, a palavra presbítero também é uma transliteração. Ela tem uma tradução. A palavra presbítero significa ancião, idoso, velho. Mas também foi uma palavra que foi transliterada. Então, na realidade, quando nós lemos a palavra batizado, batizar, batismo, na realidade significa imergir, mergulhar. Nesse texto, nós vemos o sentido dessa palavra em ação. O eunuco estava numa carruagem e ele avista a água do lado de fora. Quer dizer, era um rio, era um lago, era um riacho, era alguma coisa desse tipo. E tinha uma quantidade de água. E o texto declara que eles descem da carruagem e entram na água. E aí ele é batizado, e o texto diz que depois eles saem da água.
Então, nós que somos batistas, temos isso como base da nossa crença. O batismo é por imersão. Porque a Bíblia mostra assim. E até que ponto eu tenho o direito de mudar o que a Bíblia fala? Nós sabemos que o batismo ele é algo extremamente importante, mas também em muito de si simbólico. Quando lá em Romanos diz que nós morremos para o mundo, a gente não está morrendo de verdade, é um símbolo de morrer com Cristo e reviver com Ele. Mas até que ponto, mesmo sendo um símbolo, e em certa parte, entendam, eu não creio que o batismo é totalmente simbólico, não. Ele tem o seu peso e sua importância de diversas formas. Mas eu não posso mudar aquilo. Eu não posso mudar a maneira que a Bíblia diz que a gente tem que fazer. Aí algumas pessoas dizem assim, se pudesse ser por aspersão, jogando água, será que o eunuco não tinha água dentro da carruagem? O eunuco tinha condições financeiras, estava numa viagem com servos e ele não tinha água. Senão ele dizia, eu tenho água aqui, o que é que me falta para ser batizado? Mas tudo indica que dentro do ensinamento das Boas Novas de Jesus, Filipe falou sobre o batismo e falou sobre a questão de ter que mergulhar. E aí o eunuco vê aquele lugar, eles descem, entram naquela água, naquele lago, naquele riacho que seja, aquela cisterna, eu não sei, a Bíblia não fala. O eunuco é mergulhado ou batizado, depois eles saem da água e Filipe desaparece, e é assim que é o batismo. Outra coisa importante que a gente aprende sobre o batismo, nesse texto, gente, que não é necessário ter um vasto conhecimento para ser batizado. Hoje em dia a gente vê algumas, e com todo respeito, mas eu estou mostrando aqui o que a Bíblia fala, algumas denominações que criam um curso para ser batizado. A pessoa fica 6 meses aprendendo, 1 ano aprendendo. Depois de passar 1 ano, ainda tem uma sabatina para poder ver se você pode ser batizado. O eunuco estava ali, no meio da viagem. Filipe prega para ele as boas novas de Jesus, fala do batismo, fala de Jesus Cristo como Deus, como Senhor, como Filho de Deus. A gente vai ver que ele proclama isso, então ele entendeu isso, usando as Escrituras, e pronto. Não precisava aprender tudo para ser batizado. A ordem bíblica é: você se arrepende, você se batiza, e aí você começa a ser discipulado e aprender a doutrina dos apóstolos, a doutrina de Cristo. A gente vê isso em Atos dos Apóstolos, né, gente? 3.000 pessoas são batizadas no mesmo dia. Aquelas pessoas não tinham todo o conhecimento. Então, não é necessário ter um vasto conhecimento para ser batizado. Agora, o que é necessário? O texto declara. Ele pergunta, tem água lá, o que é que me falta? E aí Filipe declara, é necessário que você creia de todo o seu coração. Então, é necessário crer de todo o seu coração. E também é necessário crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. A resposta do eunuco diz, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, o que é que nós temos que crer de todo o coração? Jesus Cristo é o Filho de Deus, que intrinsecamente significa crer nas boas novas, crer na remissão de pecados através de Jesus, crer que ele é o Cristo e que ele é o Filho de Deus, que ele é ungido, o Messias, que morreu na cruz, que ressuscitou, que pagou o preço pelos nossos pecados, e que ele é o Filho de Deus, que ele é o próprio Deus encarnado, que ele tem todo o poder, que está em glória ao lado do Pai. Então, tudo isso está intrinsecamente envolvido nessa frase. Mas qual é o necessário para ser batizado? Crer. Crer em Jesus. Acreditar em Cristo. Acreditar no Evangelho. Acreditar nas boas novas. Se você crer, você pode ser batizado. Então, não precisa ter um vasto conhecimento. Precisa ter fé e crer de todo o seu coração. E aí, quando eu digo crer de todo o seu coração, gente, outra coisa está intrínseca aí. Ninguém pode julgar se você pode ou não ser batizado. Ninguém pode. Não tem que ter uma comitiva que vai julgar. Será que fulaninho está agora apto a ser batizado? Será que não? Porque crer de todo o coração é algo individual.
É algo interno. Filipe não tinha como dizer que aquele eunuco estava mentindo quando ele dizia: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então é algo interno. Não é papel de outras pessoas tentar analisar se aquela pessoa está falando a verdade, se ela está crendo, se ela se arrependeu verdadeiramente. Não. Se a pessoa chega e diz: eu me arrependi, eu creio em Jesus de todo o meu coração, seja batizada. Porque se ela estiver mentindo, foi só um banho de piscina, foi só um mergulho e nada mais. Mas se ela fez isso de todo o coração, ela está cumprindo o mandamento de Cristo, de ser batizado. Então, essas coisas são alguns ensinamentos que nós podemos aprender com o eunuco. Então, antes de acabar, deixa eu lembrar dos ensinamentos. Primeiro, o batismo faz parte da pregação das boas novas. Filipe pregou as boas novas de Jesus e dentro dessa pregação ele falou sobre a necessidade de ser batizado. O batismo é por imersão. A própria palavra é uma transliteração que traduzida significa mergulhar, e no exemplo do eunuco nós vemos que ele foi mergulhado nas águas pelo contexto. Outra coisa importante, não é necessário ter um vasto conhecimento para ser batizado. Só é necessário crer de todo o seu coração que Jesus é Cristo e Filho de Deus. Se você crer do seu coração, ninguém pode julgar se isso é verdade ou não, ou se você pode ou não ser batizado. É papel do líder batizar em nome de Jesus e cumprir esse mandamento do Senhor. E aí, nós terminamos o capítulo 8. Vamos continuar com a nossa aula. Agora falar a partir do capítulo 9. Terminamos o capítulo 8. Vamos começar agora capítulo 9, a conversão de Saulo. Outro momento muito bacana do livro de Atos dos Apóstolos. Aquele mesmo Saulo que a gente leu agora, textos atrás, que consentiu na morte de Estevão, que começou a perseguir a igreja de maneira frenética, incansável. Ele, como diz o versículo 1, e a gente vai ler aí o intervalo, o texto declara que Saulo, né, ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Ele estava com sangue nos olhos. Ele era um judeu renomado, fariseu, estudioso, que vivia segundo e lutava para viver segundo a lei. Então, para eles era um absurdo ter um grupo falando coisas que na cabeça dele eram blasfêmias contra Deus. Então, ele estava lutando contra essa suposta seita chamada no momento como os do caminho, ou aqueles que seguiam Jesus, o Nazareno. Então, no versículo 1 do capítulo 9, nós vemos que ele estava muito bravo com aqueles que pregavam o evangelho e continuava perseguindo, caçando cristãos. E agora ele decidiu ir até Damasco. E ele pede carta nas sinagogas lá de Jerusalém para, durante o caminho, até chegar em Damasco, e lá em Damasco, por onde ele passasse, se ele achasse cristãos, ele pudesse prender e levar para Jerusalém. Então, isso já me fala uma coisa. É bem provável que Saulo estava com uma comitiva aí de soldados de lá de Jerusalém, judeus, porque como é que ele ia prender gente e trazer, né? Então ele não estava sozinho, e o texto deixa claro disso. E a raiva dele era muito grande, que ele deixa a sua cidade e ele vai atrás, tentando destruir essa fé cristã. Mas, no caminho de Damasco, ele tem um encontro com Jesus Cristo. Do versículo 3 ao 8. Vamos ler? Capítulo 9 de Atos, do 3 ao 8, diz assim: ó, em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue.
levante-se, entre na cidade, alguém dirá o que você deve fazer. Os homens que vigiavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens os levaram pela mão até Damasco. Olha que encontro. Saulo com sangue nos olhos, querendo encontrar cristãos. Ele foi com esse intuito de prender, de calar essa voz, de calar essa pregação. Mas no meio do caminho, Jesus tinha um encontro com aquele homem. Isso, se tivesse numa pregação aqui, isso dá uma pregação maravilhosa. Um cara que não valia nada, ao contrário, que merecia era a morte, que merecia era ser calado de vez por tanto mal que ele estava fazendo ao evangelho. Foi esse homem que Jesus escolheu para fazer a vontade dele. Quem somos nós, gente? Nós não somos nada. Às vezes a gente pode estar se perguntando, mas eu, Senhor, por que o Senhor me escolheu? Eu sou tão falho, eu sou tão pequeno, eu sou tão limitado, eu já fiz tanta besteira, eu já pequei tanto contra ti. Mas isso é graça, gente. É favor imerecido. Isso é graça. A salvação é pela graça. O que a gente tem que fazer é acreditar. E Saulo teve um encontro com Jesus e ele passou a acreditar. Saulo passa 3 dias em jejum total. Depois daquele encontro ali, quando ele diz, eu sou Jesus, aquele que você está perseguindo, Saulo chega em Damasco cego, e ele fica 3 dias em jejum total, sem comer e sem beber nada. Eu fico imaginando esses 3 dias de Saulo. Eu já parei diversas vezes pensando nesse texto, gente. Imagine a cabeça desse homem, que viveu uma parte da sua vida se preparando para ser alguém muito importante dentro da sua religião, da sua crença. Dedicou a sua vida a isso. Já estava sendo reconhecido pela tal. Era fariseu, estudou com Gamaliel, um dos homens grandes em conhecimento. A gente citou ele semana passada, quando ele dá aquela opinião, né? Diz, não mata Pedro e João, não. Preste atenção, se não for de Deus, eles vão se acabar por si só. Mas se for de Deus, vocês vão estar lutando contra Deus. É esse homem sábio que ensina Saulo, e ele se depara com uma nova realidade que contrapõe aquilo que ele acreditava, gente. É de entrar em parafuso. E aquele homem fica 3 dias sem comer, sem beber, acredito que orando, que se perguntando, se indagando, pedindo perdão, talvez, a Deus, porque ele se arrepende. E aquele homem está lá, talvez pensando, meu Deus, ou até já começando a ligar os pontos dentro do conhecimento da Escritura. Talvez ele tenha vindo na mente dele textos bíblicos do Antigo Testamento, como o de Isaías, talvez, e dizer, poxa, então ele é o Messias, era ele, a gente matou, mas ele realmente ressuscitou, agora eu acredito. Veja que turbilhão dentro da mente daquele homem. Só que ao mesmo tempo que Saulo estava passando por isso, a palavra declara que Deus agora, em visão, fala com Ananias, um servo, um discípulo de Jesus, e diz para ele, vai lá, em tal lugar, na rua direita, na casa de fulaninho de tal. E a Bíblia fala direitinho, lá do versículo 10 ao 12. E você vai encontrar lá um homem de Tarso, Saulo, conhecido como Saulo, e você vai lá, vai impor as mãos sobre ele, ele vai ser curado, vai voltar a ver, você vai batizar ele e você vai direcionar ele aos discípulos. E Ananias fica assustado, gente, porque eu também ficaria. Imagina se você toma uma notícia dessa. Vai falar com aquele que está perseguindo, prendendo e consentindo com a morte de cristãos. Vai lá falar com ele. Ananias diz, Senhor, todo mundo está falando desse Saulo. Todo mundo está falando desse Saulo. Ele é um caba mau, ele está indo contra os cristãos. Eu fico imaginando, parece que Ananias está falando
com alguém que não sabia disso. E ele fica com medo. E talvez era uma reação normal disso. Mas olha o que o Senhor responde a Ananias. Atos capítulo 9, versículo 15 e 16. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome para os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Olha a resposta de Jesus a Ananias. Olha a resposta do Senhor. Vá lá porque eu escolhi Saulo. Eu separei Saulo e ele vai pregar aos gentios. Veja, nenhum gentio tinha se convertido ainda, gente. Naquele momento, o cristianismo era totalmente judaico. Só judeu e prosélito tinha se convertido. Mas Jesus já fala a Ananias, ele vai pregar aos gentios. Os gentios serão alcançados pelo evangelho. A graça não é apenas para o povo escolhido de Deus, para os judeus, mas para todo mundo. E Saulo é o meu escolhido para isso. Só que ele não para aí. Ele diz, eu vou mostrar para esse Saulo quanto deve sofrer pelo amor do meu nome. Quer dizer, ele fez muita gente sofrer, mas vai lá, porque ele vai sofrer pelo evangelho. Eu vou ensinar ele. E quando a gente vê a vida do apóstolo Paulo, a gente vê que realmente foi uma vida de dedicação extrema, de momentos de dor, de luta, de sofrimento, de perseguição. Ele realmente deu sangue pelo evangelho. Então, Ananias vai lá, lógico, obedece, impõe as mãos sobre Saulo, Saulo volta a ver, imediatamente, o texto diz que imediatamente, Ananias impõe a mão, vê, e ele é batizado. Eu tinha colocado aqui, eu acho que um negócio, mas eu acho que acabou não ficando. Imediatamente, Paulo volta a enxergar, Ananias leva ele para fora, batiza Saulo em nome de Jesus. Então, Saulo é batizado em nome de Jesus. Depois disso, aí ele vai comer. Veja, ele estava 3 dias sem comer. Ele poderia ter voltado a enxergar, ia se alimentar, ficar forte, se preparar, se batizar. Não. Ananias chega lá, diz, ó, vim do Senhor, vim para isso, bota as mãos, ele volta a enxergar. A primeira coisa que Ananias faz é, vem cá, Saulo, você tem que ser batizado em nome de Jesus. Eu acredito que Ananias explicou para ele. Não foi algo que Saulo foi lá e foi jogado na água sem entender, não. Ele disse, ó, você tem que se arrepender, você tem que ser batizado em nome de Jesus, e Deus e Jesus te escolheu para isso. Saulo vai lá, é batizado imediatamente, depois ele se alimenta, se prepara, e ele vai com Ananias para conhecer os discípulos. E Saulo, depois de conhecer os discípulos lá em Damasco, ele começa a pregar. Ele já começa a pregar lá nas sinagogas. Ele entra nas sinagogas e começa a dizer, olha, aquele lá de Isaías é Jesus, o Messias. Então as pessoas começam a ficar assustadas e dizer, oxente é por minha conta, viu? Pernambucano. Oxente, aquele dali não era Saulo que estava perseguindo esse pessoal? Agora ele está pregando, dizendo que Jesus é mesmo o Messias, o Salvador. E aquilo começa a criar um burburinho. E os judeus, eles se juntam e decidem, a gente vai matar esse Saulo. A gente vai matar esse traíra. Ele traiu a gente, mudou a casaca, virou de time, a gente vai matar Saulo. Só que, graças a Deus, Saulo descobre isso, os discípulos descobrem isso, e eles se organizam. E Saulo foge lá de Damasco, descendo por um cesto, gente, de noite, para não ser morto. E ele sai de lá e vai para Jerusalém. Isso eu estou falando, tá? Entra aí no capítulo 9, do 20 ao 31. E chegando em Jerusalém, olha o que acontece. Os discípulos de Jerusalém ficam com medo dele, gente. Eles ficam morrendo de medo, dizendo, que é isso, rapaz?
tu se converter. Isso é mentira, tu está fazendo isso para pegar a gente, para prender a gente. E aí aparece um homem de Deus chamado Barnabé. Deus, ele planeja tudo. Deus não é pego de surpresa, gente. Deus, ele fala com Saulo. Deus, ele levanta Ananias. Ananias apresenta ele lá em Damasco. Deus, ele mostra que queriam matar Saulo, faz com que ele fuja em segurança. Chega em Jerusalém, o pessoal fica com medo. Deus levanta um homem chamado Barnabé. Homem de Deus que nós já citamos aqui, é aquele Barnabé que deu o exemplo, que vendeu uma propriedade, colocou aos pés dos apóstolos, e os apóstolos foram lá e dividiram esse valor com aqueles que tinham necessidade. Um homem de Deus, é conhecido ali pelos cristãos. Ele tinha um testemunho reto. Barnabé acolhe o apóstolo Saulo, ainda conhecido apenas como Saulo, leva ele, fala com os apóstolos, fala com os discípulos, ó, não, ele realmente se converteu, eu estou sabendo que ele está pregando por aí, saiu fugido de Damasco, queriam matar ele, e chegou aqui, e aí, por conta desse acolhimento de Barnabé, os discípulos e apóstolos começam a acreditar na história de Saulo, e também acolhem ele lá em Jerusalém. E aí o que acontece? Saulo passa a pregar em Jerusalém. Quer dizer, do mesmo jeito que ele estava com toda a força correndo contra o cristianismo, agora virou a chave, irmãos. Ele se converte, ele vira e ele começa. Onde ele está, ele prega. Estava em Damasco, pregava. Foi perseguido, fugiu. Chegou em Jerusalém, foi aceito pelos irmãos, ele começa a pregar em Jerusalém. De lá ele vai para Cesareia, começa a pregar em Cesareia, e de Cesareia ele é enviado a Tarso, a sua terra natal. E aí, o texto para agora um pouco de falar do apóstolo Saulo, mas no versículo 31 ele fala algo interessante. Olha o que ele fala no versículo 31. Ele diz assim, ó: a igreja passava por um período de paz em toda a Judeia, Galileia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Veja, a igreja estava passando por um momento de paz. Foi necessário Estevão morrer para que a perseguição acontecesse. E aí veio um momento de muita perseguição, de muito medo, de muito temor. Mas por conta disso, o evangelho agora sai de Jerusalém e passa para a Judéia, Galileia e Samaria. E aí, esse momento de alvoroço faz com que o evangelho cresça, e aí Deus vai e traz mais um momento de paz, junto com a conversão de Saulo. Olha, isso me mostra uma coisa também, gente. Parece que quem fazia a confusão para essa perseguição crescer era Saulo. Porque, vê, depois que Saulo se converte, a poeira baixa, a perseguição para e tem um momento de paz. Veja que coisa interessante, né? Parece que é Saulo que estava lá em cima, ó, perseguindo, levando os judeus a perseguir. Quando ele se converte, essa paz acontece em Jerusalém, na Judéia, na Galileia, em Samaria. E o evangelho assim vai crescendo, crescendo e crescendo. E aí, veja, Lucas, ele para agora, nesse momento, de falar do apóstolo Paulo. E agora ele passa, do nada, a falar um pouco agora do apóstolo Pedro. Então, a partir de agora, nós iremos ver uma parte do texto, onde agora vai falar um pouco sobre o apóstolo Pedro. Tarefa de casa. A nossa leitura da semana vai ser... Nós lemos do capítulo 8 ao 15. Então, essa semana que vem agora, você vai ler do capítulo 16 até o capítulo 22. Ah, Bruno, mas você não chegou no 15 hoje. Não tem problema. A ideia é que até o final do curso você tenha lido o livro todo. Então, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 7 capítulos para uma semana. É pouco, dá para ler, tá certo?